Questão número 6. Um caminhão carregando uma caixa trafega em linha reta em uma velocidade de 36 quilômetros por hora. Então, a gente já pode começar aqui colocando os dados iniciais. Ele fala que esse caminhão está trafegando a uma velocidade inicial de 36 quilômetros por hora. Vamos colocar no sistema internacional, pessoal, para depois não esquecer. É só a gente dividir por 3,6, certo? E vai dar 10 metros por segundo. O coeficiente de atrito estático entre a superfície da caixa e a superfície da carroceria é de 0,4. Então, eu tenho mais uma informação. O coeficiente de atrito estático é 0,4. E não há ganchos ou amarras prendendo a caixa ao caminhão. Sabendo disso, e ao notar um sinal vermelho à frente, o motorista ele vai freando suavemente o caminhão para que a caixa não deslize, ok? Então tem um sinal vermelho, possivelmente lá no final ele vai parar, né? Que é o certo? Vamos já botar aqui. Essa velocidade final é igual a 0, né? Porque ele vai parar lá no finalzinho. Então, vamos analisar agora os nossos itens. Item A. Desenhe um diagrama de corpo livre indicando as forças que atuam sobre a caixa durante a frenagem. Bom, pessoal, eu botei duas caixas porque há duas formas de fazer essa questão. Tá? Primeiro eu vou resolver como eu faria e depois eu vou botar como gabarito também outras propostas que as pessoas colocam. Tá? Então, vamos lá. Se essa caixa aqui ela possui uma massa, né, que ela é um corpo real aqui, tudo tem massa, então a gente tem uma força-peso sempre atuando para baixo, né, pessoal? Então eu tenho aqui uma força-peso sempre atuando para baixo. Lembrando que essa caixa ela está apoiada sobre uma superfície, que é a carroceria. Então, se ela está sobre uma superfície, eu tenho uma força normal atuando para cima, porque a força normal ela sai sempre de dentro da superfície, né? Então, eu tenho aqui uma força normal subindo. E eu tenho o seguinte, ele fala que ele possui um coeficiente de atrito estático, ou seja, a caixa está na iminência de se deslocar. Né? A gente considerando a primeira lei de Newton, considerando que o corpo está inerte inicialmente, mas que com a ação do freio vai ter uma força externa, já a segunda lei, agindo sobre ele, a tendência do movimento ele estava indo para frente, a tendência da caixa é continuar indo para frente. Então, consequentemente, a força de atrito está sempre contrária ao movimento. Então, o nosso FAT ele está atuando aqui no solo, né? No solo, sentido contrário ao movimento, porque a tendência da caixa é ir para frente, certo? E FAT. Pessoal, não adianta só desenhar. Tem que colocar aqui, N, força normal. Quem está corrigindo saber que você realmente sabe o que está fazendo. P, força, peso. E FAT, força de atrito estático. Não vou botar estático ou cinético, não. Força de atrito, tá bom? Essas são as três forças. Ah, Laís, mas você me falou que tem uma outra forma de resolver. Tem. Tem alguns gabaritos que dizem o seguinte, né? Toda caixa tem massa, então ela tem peso para baixo. Peso para baixo, certo? Só que eles consideram o quê? Que existe uma força de contato. Contato que ela é chamada de E, força de contato. Força de contato, tá? E essa força E, ela tem que ser decomposta em duas outras forças, né? Que é a normal e a força de atrito. Então, pessoal, eu faria a questão dessa forma, tá? Não faria com decomposição de forças, não, tá bom? Então, vocês fazem aí como acharem melhor, tá bom? Vamos para o nosso próximo item? Item B.
Calcule a distância mínima, vamos já marcar aqui, calcule a distância mínima que o caminhão percorre entre um instante de início da frenagem até a parada total do veículo, ou seja, velocidade final igual a zero. Lembra aqueles dados iniciais que nós fizemos lá no início? Então, é isso. Para que a caixa permaneça sem deslizar, ou continue com seu atrito estático, né? Não entre em movimento. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui. Primeira coisa que a gente tem que analisar, né? Qual é o problema? O que a gente está querendo nessa questão? É a distância mínima, certo? Distância mínima que o caminhão percorre entre o instante do início da frenagem e a parada total do veículo. Quais equações, baseadas nos dados que nós temos, nós podemos utilizar? Nós temos aqui um μe, que é o coeficiente de atrito estático. Então, qual é a fórmula do atrito estático? Para a gente ir lembrando. Coeficiente de atrito estático vezes a normal, certo? Qual que a gente pode usar mais? A gente tem ação de forças, então sempre segundo a lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Nós temos uma força-peso, que nós vimos anteriormente, lembrando que peso é massa vezes gravidade. Pessoal, todo problema de frenagem, não vou falar tudo, mas a maioria deles, a gente sempre tem que calcular pela equação de Torricelli. Então, assim, viu o problema de frenagem? Coloca essa fórmula aqui no cantinho, porque em algum momento você vai precisar usar ela, tá bom? É muito comum a gente usar a Torricelli em problemas de frenagem. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Eu creio que essas equações já sejam suficientes para a gente resolver a questão. Senão, a gente vai acrescentando aqui no decorrer do raciocínio da questão. Agora, vamos para a nossa resolução. A gente vai fazendo sempre passo a passo. Bom, pessoal, o que a gente pode descobrir aqui, né? A gente tem força de atrito e tem força resultante, certo? Então, a nossa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se a gente analisar as forças na horizontal, a única força que está na horizontal é a FAT, certo? Então, vamos analisar primeiro horizontal. FAT estático é igual a massa vezes a aceleração. Que aceleração seria essa, professora? É a minha aceleração máxima, porque um coeficiente de atrito estático, eu descubro qual a aceleração máxima que o caminhão pode ter para que ele não deslize, certo? Para que não deslize a caixa, não entre em atrito cinético. Então, eu tenho μ estático, abrindo a fórmula, vezes a normal, é igual a massa vezes a aceleração máxima. Quem é normal, pessoal? Aqui eu tenho um peso, tem a normal. Se elas se equilibram aqui na vertical, a minha normal é igual ao meu peso, pessoal. E qual a equação do peso? Vou fazer bem devagarzinho aqui, não ficar difícil. μe, quem é o peso? Massa vezes a gravidade é igual a massa vezes a aceleração máxima. Então, eu tenho a massa, eu corto com a massa, né? Quem é o meu μe? 0,4. Quem é a gravidade? 10, que é igual a minha aceleração máxima. Quanto que é 0,4 vezes 10? 4 metros por segundo ao quadrado. Pronto, pessoal. Nós temos agora a nossa aceleração máxima para a caixa não deslizar. Mas não é isso que ele quer. Qual que é o meu problema mesmo? Achar a distância até a frenagem. Então, eu tenho velocidade final? Tenho. Tenho velocidade inicial? Tenho. Tenho aceleração? Tenho. Acabei de calcular. Qual é a distância que eu vou percorrer até a frenagem? Entenderam por que Torricelli nos casos de frenagem? Então, vamos lá. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Então, qual é a velocidade final? Ele fala que ele vai até parar, zero. Qual a minha velocidade inicial? Pessoal, tá vendo aqui a importância de converter, né? Se você me coloca 36 aqui, você foge do Sistema Internacional de Unidades, já era o problema. Então, converte antes, para garantir. 10 ao quadrado, mais 2 vezes. Quem é a minha aceleração, pessoal? Ele está freando. Não pode esquecer que na frenagem a aceleração fica negativa, tá bom? Menos 4. Nós calculamos aqui 4, mas na frenagem, na fórmula, ela fica negativa. Vezes a minha distância mínima, que é o meu delta S. 0 vai ser igual a 10 ao quadrado, é 100, menos 8, D mínimo.
Então, ele está negativo, vem para cá, positivo. 8D mínimo é igual a 100. Está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, quanto que é 100 dividido por 8? 12,5 metros. Prontinho, pessoal. Deixa eu marcar aqui. Pessoal, não adianta só marcar, tá? Destacar a questão. Tem que escrever a resposta final. Vamos escrever. Resposta final. Resposta final. Vamos lá. Ele quer saber a distância mínima, né? Então a gente coloca a distância mínima. Você pode colocar completo, tá? Que o caminhão percorre entre o instante do início da frenagem até a parada do veículo total de 12,5 metros. O pessoal não tem a preguiça de escrever a resposta final completa. O professor, ele olha para a questão de forma diferenciada quando ele está corrigindo, tá? É importante. Bom, pessoal, finalizamos o nosso item B. Item C. Se o motorista frear totalmente o caminhão, ou seja, a velocidade final é igual a 0, em 1,5 segundos. Pessoal, nós temos aqui um dado complementar, né? Então, a gente tem os dados iniciais e tem os dados complementares da questão, no item. Tá? Então, a gente tem aqui os dados complementares. Ele te dá aqui um tempo, um intervalo de tempo, de 1,5 segundos. A caixa deslizará na carroceria? Essa é a pergunta, né, pessoal? Então, a gente pode acrescentar aqui, o que a gente descobriu no item anterior? Nosso A máximo, certo? Que era 4 metros por segundo ao quadrado. Descobriu aqui no item anterior. Então, agora a gente tem que descobrir, pessoal, a gente tem que descobrir se ele frear em 1,5 segundos, se a caixa vai deslizar ou não. A gente sabe que a aceleração máxima para ela não deslizar é 4. Se tiver alguma aceleração acima disso, ela vai deslizar. Então, o que eu tenho que encontrar aqui? Qual é o meu problema? Qual é o meu problema? Eu tenho que descobrir a minha aceleração com 1,5 segundos. Para saber se vai ser maior ou menor que a aceleração máxima, certo? Para isso, pessoal, quais fórmulas eu devo usar? Né? Eu tenho várias equações, né? Eu tenho velocidade final, tenho velocidade inicial e eu tenho tempo. Qual equação que eu posso utilizar nesse? E eu quero aceleração. Qual equação que trabalha V0 e aceleração e tempo? V igual a V0 mais AT. Só essa, professora, só essa. Não vou procurar nenhuma outra fórmula, porque ele quer aceleração e eu tenho todos os outros dados. Então vamos para a resolução. Passo a passo, tá, pessoal? Não podemos esquecer que a gente está trabalhando aqui passo a passo. Bastante calma. Velocidade igual a velocidade inicial mais AT. 0 vai ser igual à velocidade inicial, que é o 10. Pessoal, lembra que ele está freando. A aceleração é sempre negativa. Né? Então, eu quero meu A linha, né? Vamos chamar de A linha para diferenciar. E o tempo que ele te fornece, 1,5 segundos, olha que maravilhoso. Tá positivo, vai para lá negativo. Você pode jogar o 10 ou o A, também não tem problema. A gente aqui multiplica por menos 1. Então, a gente tem que 10 é igual a linha vezes 1,5. Tá multiplicando, passa dividindo. Eu tenho que a linha vai ser 10 sobre 1,5. Eu tenho que o meu A' vai ser igual a... Aí vocês vão fazer a continha, né, pessoal? Vai dar aproximadamente 6,7 metros por segundo ao quadrado. Resposta final. Eu sei que a minha aceleração linha em 1,5, ela é maior que a minha aceleração máxima, que vale 4 metros por segundo ao quadrado, como calculado no item anterior, né? Então, a caixa vai, por esse motivo, a caixa vai escorregar, porque a minha aceleração em 1,5 segundos é maior que a minha aceleração máxima. Por quê? Quem é a linha 1,5? 6,7 metros por segundo ao quadrado. Qual é a minha aceleração máxima?
4 metros por segundo ao quadrado. Por esse motivo, a caixa vai escorregar. Só tem que escrever a resposta final. Bom, pessoal, uma questão simples aí que dá para gabaritar, né? É isso aí, pessoal. Finalizamos mais uma questão. Número 6.